Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento, o último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Considerando que a Apple TV Plus começou a produzir e distribuir conteúdo original há pouco mais de 7 anos, o serviço de streaming construiu um catálogo que, apesar de enxuto, é incrível e com conteúdos muito melhores do que a maioria dos seus concorrentes. As séries Ted Lasso, Falando a Real, Iluminadas, Blackbird, Ruptura, The Morning Show, Pachinko, Slow Horses, Mal de Família, Shmigadum, Little America, A Máquina do Destino e Olá Amanhã são ótimas, indico todas essas que eu falei sem medo, sem contar que ainda oferece algumas animações do Snoopy. Em termos de filme, a Apple TV Plus ainda tá tentando, tem alguns bons, mas precisa melhorar, apesar de ter um Oscar de melhor filme na prateleira com o Água com Açúcar no Ritmo do Coração. Mesmo assim, eu te garanto que se você assinar o serviço e seguir as minhas dicas, você consegue assistir a uma coisa nova todos os dias durante um mês sem ver nada ruim. Mas nem tudo é perfeito. Se você decidir assistir Ghosted, Sem Resposta, um romance de ação acelerado, cheio de ideias sem sentido roubadas de uma centena de filmes de ação e ou romances anteriores, previsível, sem graça e sem sentido para existir, você vai se arrepender em todos os níveis. Apesar de ter dois grandes nomes do cinema atual, Chris Evans, e a namoradinha da internet Ana de Armas como protagonistas, e ser do diretor de Rocketman, Dexter Fletcher, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu jurei que era da Netflix. Aliás, o meu inconsciente jura que é da Netflix. Na minha live de sábado eu disse 2 vezes que era, e quando eu tava editando esse vídeo, eu coloquei disponível na Netflix na descrição e tive que corrigir depois. É tão ruim quanto Alerta Vermelho, aquela porcaria com Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson, e tão memorável quanto O Agente Oculto, com o Ryan Gosling, o Chris Evans e também a Ana de Armas, que estão trabalhando muito juntos. Aliás, eles também estão entre facas e segredos, vejam só. Eu acho engraçado pensar que os executivos de Hollywood ainda não entenderam que a era dos grandes astros e estrelas passou e que enfiar milhões de dólares em efeitos especiais, dublês e viagens pelo mundo atrás de lugares exóticos não funciona mais tão bem quanto antes, se você não tiver, como é que chama aquele negócio mesmo? Um bom roteiro. Mesmo quando o filme foi pensado desde o início para fazer a gente desligar o cérebro, ele deve fazer a gente desligar o cérebro de uma maneira inteligente e original, em vez de parecer que o seu roteiro foi tirado do lixo, cheio de ideias que a gente já viu em algum outro filme de sucesso totalmente esquecível. Em 2010 foi lançada uma comédia de ação romântica com o Tom Cruise e a Cameron Diaz chamada Encontro Explosivo, dirigido pelo agora queridinho James Mangold, sobre um espião super ultra motherfucker que sem querer joga uma donzela inocente em seu mundo de perigos e intrigas internacionais. Pois então, Ghosted é basicamente o mesmo filme. A única diferença é que, em vez do Tom Cruise como espião super ultra motherfucker, temos Ana de Armas como uma espiã super ultra motherfucker, e a donzela em perigo, em vez de ser a Cameron Diaz, é o eterno Capitão América Chris Evans, uma inversão de gêneros que tem sido feita tantas vezes nos últimos anos que nem parece que é tão original. Evans é um sujeito incrivelmente bonito e em forma, porém inseguro, que abandonou todos os seus sonhos de infância para cuidar da fazenda da família depois que o pai sofreu um acidente. Ele é aquele cara lindo, bonzinho, simpático, apaixonado por plantas, bom rapaz, que mora com a família, mas que não tem sorte no amor, pra tristeza da sua mãe, sem contar que ele se transforma no alvo principal da zoeira da irmã, que parece ter uns 20 anos a menos do que ele. Em uma feira de rua, ele conhece a personagem de Ana de Armas, uma curadora de obras de arte internacional, que quer comprar uma planta que não dê muito trabalho para cuidar, já que ela viaja muito pelo mundo. A tensão sexual entre os dois é enorme, como deveria ser, mas é nítido que falta química entre os atores, e eles passam o resto do dia e da noite juntos e se transformam no casal mais fofo e bonito do mundo. Sad, a personagem de Ana, precisa então viajar, e Cole, o personagem de Evans, não consegue parar de pensar nela, conta pros seus pais que talvez ela seja o amor da sua vida, e manda um número absurdo de mensagens do celular para ela, e ela não responde nunca. Aí, ele se lembra que deixou uma bombinha de ar com um rastreador de GPS na bolsa dela, descobre que ela tá em Londres, toma uma ótima decisão de ir de supetão até lá, para fazer uma surpresa, como se isso fosse a melhor decisão da sua vida. Quase que imediatamente, ele é capturado por vilões, confundido com um agente secreto super ultra motherfucker, assim como Kevin Hart foi confundido com um assassino super ultra motherfucker em Um Homem de Toronto, outro filme maravilhoso, só que não do catálogo da Netflix. Nesse caso, Cole é levado para um porão do Paquistão para ser interrogado por um daqueles médicos torturadores malucos de desenhos animados para ele entregar as senhas de uma mala que carrega o Aztec, a boa e velha arma secreta de destruição em massa que vai ser leiloada entre todos os chefões do crime internacional que querem destruir o mundo. Sad então aparece
aparece Super Ultra Motherfucker, mata todo mundo, salva o Cole, que agora vai seguir com ela para ajudá-la a salvar o mundo. Todos os elementos narrativos básicos e cansados de qualquer outro filme de ação medíocre dos últimos anos tá lá, como por exemplo encher de música pop conhecidas em todas as cenas de luta, perseguição, tiroteios. James Gunn, o que você fez, James Gunn? E temos um monte de participações especiais, algumas mais importantes, como a do Adrien Brody, especializando-se no papel do vilão, ele parece repetir o mesmo papel que ele fez na série Poker Face, e outras que não duram mais do que segundos, como alguns colegas do Chris Evans do MCU, ou mesmo um certo mercenário tagarela. E é claro que o Cole do nada se transforma num ótimo ajudante, capaz de atirar bem e bater em capangas 2 vezes maior do que ele, como qualquer outro personagem envolvido em qualquer filme com uma trama internacional, enquanto os nossos heróis discutem a relação. É engraçado pensar que cada era do cinema tem um tipo de filme que só poderia ter sido feito naquela época e não funcionaria em nenhuma outra. Houve a era dos faroestes, dos filmes noir de detetives, das comédias adolescentes na praia, dos policiais desonestos, das aventuras infanto-juvenis, das intermináveis adaptações de Shakespeare, do mundo sombrio, da tecnologia e da famosa onda de super-heróis. Essa última ainda não passou, mas como todo mundo sabe, em breve entra a era dos filmes de videogame e eu sei que ninguém vai discutir comigo sobre isso. Claro que a nossa era atual tem algumas obras-primas que são a exceção à regra, isso faz parte do jogo, como Roma, Mad Max Estrada da Fúria, Parasita ou Sangue Negro. Mas são filmes como Ghosted Sem Resposta que são completamente esquecidos assim que a gente termina de assistir, que vão marcar essa nossa era de filmes que vão direto pro streaming. Você só se lembra de ter assistido O Agente Oculto, que custou 200 milhões de dólares para Netflix, porque eu comentei sobre ele, ou mesmo de Alerta Vermelho, que você deve fazer um certo esforço para se lembrar da existência, também ao custo de 200 milhões de dólares. Um dia desses saiu um filme de mistério com Adam Sandler e a Jennifer Aniston, que também já foi esquecido, e que a Netflix até que escondeu o máximo possível o valor do orçamento. A Apple TV não poderia ficar fora dessa onda de filmes ruins e esquecíveis, e eu acho que ela torce para o seu público gostar dessas porcarias. E temos aqui um grande comercial de carro, preguiçoso, que copia mal e porcamente todas as ideias dos grandes blockbusters que realmente vão para o cinema, sendo claro que aqui nunca houve nenhum interesse em gastar dinheiro para deixar o filme melhor. É aquilo, a Apple precisa agradar os seus investidores e um filme cheio de atores famosos e lindos, com uma história convenientemente confortável e segura, pode ser uma maneira de mostrar que ela está investindo seu dinheiro de maneira inteligente, já que pode agradar ao público e trazer mais assinantes para o negócio. Com a Apple e a Amazon prometendo investir mais de $1 bilhão em filmes direto para o cinema, que eu acredito sejam feitos num padrão acima da média, a Apple TV, por exemplo, comprou e terminou de produzir o novo filme do Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, que estourou o orçamento antes de chegar na metade da produção, mas é um Martin Scorsese, tem pedigree. Eu imagino que, pelo histórico do conteúdo do serviço, quem assina a Apple TV sabe exatamente o tipo de conteúdo que vai receber. Eu não consigo imaginar que eles vão aceitar na boa uma comédia de ação imbecil como essa. Para isso, existe a Netflix. Então vamos torcer que Ghosted Sem Resposta seja a última vez que um serviço de streaming jogue no lixo dezenas de milhões de dólares em um filme de ação tão ruim quanto qualquer outro da Netflix, que vai direto pro lixo descartável da história do entretenimento doméstico, com atores que receberam muito mais do que valem e um roteiro que, se fosse escrito pelo ChatGPT, provavelmente seria melhor. Qual é o pior filme de ação dos serviços de streaming dos últimos tempos? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curtiu o vídeo, espalha ele nos grupos do WhatsApp, 2 cliques e você ajuda demais a aumentar o alcance desse vídeo. E se você gosta do Nerd Rabugento, contribua, manda um super valeu, faz um pix de qualquer valor. É o público que mantém o canal vivo. Se eu dependesse apenas do YouTube, ele nem existiria mais. Ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Quem é membro não se arrepende. Isso eu posso garantir. Agora, se você já se inscreveu, aproveita para assistir aos outros vídeos do canal.